A paz de Jesus Cristo, irmãos. Eu estava fazendo meu devocional agora e que está em Salmos 19, eu quero ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras, as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins da terra. E eu estava aqui pensando, escrevendo todo o ser, tudo o que há debaixo dos céus e na terra. Adora e proclama e glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando adoramos e glorificamos o nome dele e entendemos que tudo é para ele, tudo é sobre ele. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre ele. Não importa a situação, o contexto a qual vivemos, mas quando nos colocamos à disposição de glorificar e exaltar o nome do Senhor, tudo muda à nossa volta. E eu vi nessa palavra como uma confirmação do que o Senhor já vem falando há alguns dias, sobre glorificar, sobre a importância de adorar o nome dele. Chamou muita atenção porque como é que pode? Como é que pode um dia discursar pro outro dia? Sendo que um outro dia já nem conhece. O dia de hoje não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas o dia de hoje já está discursando pro dia de amanhã, ó, assim vai ser. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos glorificar o Senhor, porque não importa como está sendo o nosso dia hoje. O dia de amanhã também está sob o controle do Senhor. Então vamos glorificar Ele, seja com o nosso sol, seja com o vento, seja com a chuva, seja com as tempestades, não importa como é que vai ser. Mas o dia de hoje já está discursando para o dia de amanhã. Vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E uma noite revela conhecimento a outra noite. E eu fiquei aqui pensando, como pode uma noite revelar conhecimento a outra noite? E veio na minha lembrança um time de enfermagem, um time de médicos, né? Para fazer assim, uma analogia na nossa cabeça, um desenho, e trazer para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento. O Senhor trouxe à minha mente um time de enfermeiros e de médicos. Quando tá findando a hora do serviço deles acabarem, né? A gente sabe que é entre 7 da manhã e 7 da noite eles trocam de turno, né? O que eles fazem? A equipe médica se reúne e fala sobre tudo o que aconteceu com os pacientes que entraram dentro de um hospital ali. E a equipe de enfermagem passa de quarto em quarto, falando sobre cada paciente, sobre como tá a situação de cada um deles. E o Senhor trouxe essa menção na minha mente para que eu pudesse entender o que a palavra de Salmos está explicando. O que Davi quis expressar para nós. E assim é o dia e a noite. O dia fala como vai ser ao longo do dia. E a noite expressa tudo o que aconteceu para outra noite. Essa troca de turno vem trazendo a menção e a glória do Senhor. Só que o que chamou minha atenção não é o que o dia e a noite falam um para o outro. Porque quando trouxe isso, o Senhor trouxe essa visão, né? Essa direção na minha mente, eu consegui compreender o que o dia fala para o dia e a noite fala para a noite. Mas o que chamou a minha atenção foi, no entanto, não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve som nenhum. O dia e a noite não fala nada, só vai expressando o que está acontecendo. Só vai expressando. O sol diz no final do dia, né? Pro outro sol do outro dia. Ó, amanhã nós temos que sair.
para que o nome do Senhor seja glorificado. A noite diz para outra noite: olha, aconteceu tudo isso durante o dia. Aprendemos mais, sobrevivemos, fomos guardados, fomos restaurados, fomos restituídos, fomos guardados pelas mãos do Todo-Poderoso, expressando conhecimento de quem Deus é. Para outra noite. E a noite nem chegou ainda. Mas um já está comunicando com o outro de como será a outra noite. Sem palavra nenhuma. Sem palavras nenhuma. Porque a Bíblia diz, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve som nenhum. Nós não ouvimos o sol falar com outro sol. Nós não ouvimos a noite falar com a outra noite. Mas eles se comunicam entre si. Eles adoram ao Senhor, trazendo a exposição da sua criação. Trazendo, vindo para fora, para a terra, a glorificação. O sol já sabe que ele vai ter que sair. A noite já sabe que ela vai ter que chegar. Isso é uma forma de glorificação, são formas automáticas de glorificar o Senhor. E nós temos dentro de nós essa forma automática de glorificar o Senhor. O nosso dia tem que ser levantado já com a exposição de glorificação. E a nossa noite findar com a glorificação de tudo que o Senhor nos ensinou. Glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor é uma forma de glorificação. Agradecer pelo livramento, agradecer pela restauração, agradecer pela restituição, agradecer pela provisão, pelo recurso, agradecer porque Deus nos cura, nos curou, porque Deus tem derramado sobre nós a sua paternidade. É uma forma de glorificação a Deus. E muitas das vezes não precisamos expressar em palavras, mas em atitudes. O sol, o dia e a noite não expressa em palavras, mas expressa em atitudes. Como? Saindo, chegando. O sol sai, entra pela manhã e à noite, a lua entra à noite, expressando a noite. É conhecimento do que tem que fazer. Eles vão expressando, eles não vão falando. Se a gente ouvir o sol falando, misericórdia, nem sei o que a gente começa a pensar. Que tô ficando doida. E à noite, você vai ouvir a lua falando, meu Deus, eu tô ficando doida mesmo. Mas eles expressam, virando. Um entra e o outro sai. Um entra e o outro sai. São atitudes. É demonstração para mostrar a grandeza do Senhor Jesus. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nós ouvimos o dia dizendo, porque durante o dia nós olhamos para o céu, vemos o sol brilhando, nós vemos as árvores, nós vemos o claridão do dia. Nós andamos, nós vamos trabalhar, quem trabalha sai para trabalhar. Quem cuida dos seus filhos logo pela manhã. Nós vamos ouvindo o dia dizer. Nós vamos ouvindo os cântaros dos pássaros. Eu confesso que eu gosto, mas eu não consigo todos os dias. Mas alguns dias o Senhor, Ele me dá essa graça. Eu gosto muito de acordar às 4h30, 5 horas da manhã e ouvir o som dos pássaros cantando. E tudo que eu consigo pensar, todas as vezes que eu ouço o pássaro cantando, eu falo, Senhor, eles são os primeiros que te adoram. Não é o sol que te adora primeiro, são os pássaros. Porque eles entendem que eles precisam adorar, porque eles acordaram. E todas as vezes que eu tenho essa graça de Deus de acordar às 4h30, 5 horas da manhã, eu paro e fico quietinha ouvindo, até que os pássaros cantem.
Quando os pássaros cantam, de frente com a minha casa tem uma árvore e ele sempre fica muitos pássaros. E todas as vezes que os pássaros cantam, eu penso, eles são os primeiros a te adorar, Jesus. Por mais que eu já esteja acordado e conversando, muitas das vezes com o Senhor, né? Porque 4:30 da manhã, só o Senhor para estar acordado, né? Eu penso, olha os pássaros adorando ao Senhor. Às vezes eu saio até para fora e fico ali no quintal e eu vejo as andorinhas, né? Passando, os pássaros parados em cima dos fios aqui perto de casa, cantando. E eu penso, olha, eles são os primeiros que adoram. Aí a gente vai vendo o nascer do sol, as nuvens aparecendo, o dia clareando. É um dia adorando ao Senhor. Que nós possamos hoje se lembrar que não importa a estação, o dia e a hora. Não importa a situação. Alguns de nós estamos enfrentando algumas guerras e se lembrando a todo instante que nós temos um general de guerra. Alguns de nós estão vivendo em fase de glorificação. Alguns estão vivendo em fase de agradecimento. Então não importa a fase em que estamos vivendo, importa que nós temos que se lembrar de sermos gratos ao Senhor. A todo ser que tem boca, que tem nariz, que tem olhos, a todo ser que fala, a todo ser que não fala. Porque até as pedras que não ouvem, não falam, não se movem. Glorifica ao Senhor. Então glorifique ao Senhor. Vamos glorificar o Senhor e assim como Jó viu a sua estação virar do dia para a noite. Porque independente de tudo que ele estava vivendo, ele resolveu adorar. Independente de tudo que estava acontecendo à sua volta, ele resolveu adorar. Glorifique ao Senhor hoje, adore o Senhor hoje. E nós veremos, eu profetizo isso sobre a sua vida, eu profetizo isso sobre a sua casa. Nós veremos a nossa situação virar. Em nome de Jesus. Fica com a paz de Jesus Cristo, com a alegria, com o amor e com a graça do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.